Duas notícias neste domingo pós-eleição e domingo ainda de Copa do Mundo. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E aqui embaixo, na descrição, tá tudo rimando com on, né? Você tem o link dessa casa de apostas que pode te dar um dinheirão. Só pra... pra pôr essa rima aí de bosta, igual a rima que já tem aqui na abertura, não te animou de ir lá no XBET, você deveria reconsiderar seus pensamentos. Em um XBET, o link tá aqui embaixo no primeiro comentário e na descrição, pra poder você ir lá e ganhar um bônus. Exatamente, 100% do que você colocar, você ganha de bônus, até R$ 1.200. Vai lá no XBET, usa o link que tá na descrição e o de código Raiz Tricolor pra poder me dar essa moral e fazer o seu cadastro. Vai lá, bota tipo R$50. Se você botar, você já pulou pra 100. Aproveita que tem muito jogo de Copa do Mundo e é muito mais legal assistir a Copa do Mundo botando tipo R$10 que vai sair mais um gol, alguma coisa assim. É bem legal, tenho feito isso, inclusive. Bem, as duas notícias, uma delas é algo que eu já havia antecipado aqui no canal e eu sim vou falar sobre essa questão aqui no canal, que é Fernando Diniz está renovado com o Fluminense. Teve seu contrato renovado com o Fluminense, teve seu anúncio feito e nas páginas oficiais do Fluminense, nas redes sociais oficiais do Fluminense, na noite desse sábado. E aí a gente precisa comentar algumas coisas, assim. O contrato anunciado, né, pelo perdão, hein, tocou aí o WhatsApp. Eu esperava que, tô gravando tarde pra caramba, esperava que essa hora não fosse tocar o WhatsApp. Mas, enfim... Sobre a renovação de Fernando Diniz, foi anunciada nas redes sociais do Fluminense a renovação até 2024, ou seja, o Fluminense volta a dar 2 anos de contrato para um treinador tal qual fez também com o Roger Machado. Diniz tem números muito bons pelo Fluminense, acho que eu não preciso ficar me alongando aqui no porquê do renovar, afinal de contas a gente já falou disso aqui bastante. Por quê? E isso foi até tema na eleição também, que era Fernando Diniz, a notícia que eu trouxe aqui no canal, e que algumas pessoas, e assim, eu não sou de guarda-rancor nem nada disso assim não, mas algumas pessoas, poucas pessoas até duvidaram, eu fiquei muito feliz disso, porque era uma notícia de bastidor, e notícia de bastidor é sempre muito complicado de se dar, e acho que quando pouquíssimas pessoas contestam isso é porque você tem credibilidade, sua credibilidade está sendo construída, e a moeda do jornalista é a credibilidade. Então, assim, notícia de bastidor que eu falo é tipo, fulano quer sair. É notícia que você não tem muito como confirmar ali, literalmente, né? Porque a pessoa não vai via público falar dificilmente e tal. Fulano tá brigando com fulano e tal. Esse tipo de notícia é muito difícil dar, porque você tem que ter credibilidade. Quando você dá, você tem que garantir a credibilidade. E eu fiquei feliz com isso, por quê? Porque a renovação de Fernando Diniz, ela foi anunciada logo depois da confirmação da reeleição de Mário Bittencourt. E aí, até me pareceu ser isso também, não sei se é intencional ou alguma coisa, mas o Mário falou na coletiva que tinha uma reunião marcada com o Diniz pro final da semana, sexta-feira, se eu não me engano. Ele tava falando da coletiva lá de renovação dele, de reeleição dele, e passou tipo meia hora, o Fernando Diniz já provavelmente antecipou, já assinou o contrato, mandou o fax ali pro Fluminense, sabe-se lá o que fez, mas deu a confirmação. Eu já tinha, como eu falei, eu trouxe aqui a notícia desde antes da reta final do Brasileirão, que o Fernando Diniz só renovaria, o Fluminense já tinha oferecido um contrato ao Fernando Diniz para renovação de 2 anos, desde o jogo contra o Atlético Goianiense, logo após aquela derrota, mas que o Fernando Diniz só aceitaria essa renovação em caso da reeleição de Mário Bittencourt. Na época eu até comentei sobre isso, né? De que isso poderia soar algo eleitoreiro e, de certa forma, era, por parte do Fernando Diniz. E era algo importante, mas era uma notícia de bastidor. Fernando Diniz chegou a dar declarações sobre isso. Ele falou por 2 vezes, uma delas sendo bem clara, de que a eleição era algo importante para ele, no sentido da renovação. Ele tinha sido perguntado sobre a renovação e ele falou, não renovei ainda porque a eleição é algo importante para mim. Não publicamente tomando lado, mas como a informação que a gente trouxe aqui,
cravada, né? Bastou o Mário Bittencourt ser reeleito para Fernando Diniz aceitar a renovação de contrato. Financeiro, não foi nada de discussão. O Diniz já aceitou isso há muito tempo. Inclusive, teve propostas muito mais altas, de valores muito mais altos, mas também cumpriu. Deu a palavra e cumpriu. E está renovado por mais 2 anos. O que eu espero de Fernando Diniz nesses 2 anos? 2021. 2022, perdão. 2021 não, esquece. 2021 foi a merda dele, inclusive. Santos, Vasco e tal. 2022. É o que eu espero. É o futebol interessante, futebol vistoso, futebol bonito, mas o futebol também e principalmente com desempenho. No dia em que esse futebol não for tão vistoso, de troca de passes e etc., não estiver encaixando, que seja um Fluminense que seja objetivo nas jogadas. E claro, para isso o Fernando Diniz também vai depender de elenco, também vai depender de time, vai depender de um Germancano inspirado, etc. E isso está acontecendo. Boa parte do elenco está renovando. Inclusive, essa é a outra notícia que a gente vai falar agora. Bem, notícia vinda direto da Turquia. Isso porque, vocês lembram, falei aqui nessa semana sobre o interesse turco em Nino, principalmente do Fenerbahçe, mas também outros times interessados. A jornalista Elis Buz Aras, sei se é assim, se é assim que se fala, ela fez um tweet sobre o Nino, ela que trouxe a informação de que o Jorge Jesus teria interesse em levar o Nino pro Fenerbahçe. Mostrei aqui no canal aquelas maluquices que só aqui que tem, tá? Um trecho do programa dela em turco com legendas, com um diretor de futebol, provavelmente diretor executivo de futebol, alguma coisa assim, do Fenerbahçe, falando sobre o zagueiro, enfim, sobre os pedidos de Jorge Jesus, ou seja, dando indicar que talvez rolasse. Falando de que o Fluminense pediu 9 milhões de euros, foi ela também que falou que o Fluminense pediu 9 milhões de euros para transferência de Nino, e agora ela traz uma informação que a gente vai saber em breve, né? A gente vai tentar confirmar por aqui. Nino, por quem o Fenerbahçe fez grandes esforços para se transferir, né, para contratar, recebeu uma proposta de renovação de contrato com o seu clube, o Fluminense. A seleção brasileira é o time brasileiro, né? Mas se quiser chamar o Flusão também de seleção do Flusão, pode chamar também. Quer aumentar o salário de Nino de 1,35 milhão de euros por ano para 1,70 milhão de euros por ano e estender o contrato até 2027. Exatamente. Contrato até 2027 para Nino e uma renovação. Obviamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vê uma situação dessa é pensar, né? Quanto é 1,7 milhão de euros por ano? Como é que funciona esses valores? Bem, segundo a matéria aí da Elis, Nino recebe quase 500 mil por mês, né? 1,35 milhão de euros por ano. Quando você converte pro real, e do real você divide por 13, né? Porque inclui 13º, nesse caso, é o salário anual, dá cerca de 500 mil. Eu acho muito difícil que Nino receba esse salário de 500 mil. Então talvez aí tenha um defeito de conversão, porque a gente está levando do real pro euro, arredondando no euro e voltando pro real, talvez tenha alguma coisa isso. E talvez também tenha fatores relacionados a luvas, que é inclusive o outro ponto sobre 1,7 milhão de euros num contrato anual. Vamos lá, tá? Vamos falar de valores agora e falar sobre a realidade em si. 1,7 milhão de euros dá cerca de 700 mil por mês, tá? Se a gente multiplicar isso vezes 5,2, dividir por 13, tá? Enfim, a gente vai chegar ali a 680 mil por mês. Aí você vai falar, pô, Gabriel, 680 mil de salário para Nino? Então, eu chutaria que não é 680 mil de salário para Nino. Não chega a esse valor. Como eu falei, tem essas questões e tem a questão de luvas, tá? Qual que é a questão das luvas? Nino tá renovando um contrato longo. Ele tem contrato hoje até 24, 2 anos de contrato, e ele tá colocando mais 3 anos, tá ficando até 2027 no Fluminense. Quando um jogador faz isso, e você pode até pensar, pô, pagar 680 mil por mês em Nino, as luvas, mais o salário dele e tal, não é muito alto, não? Pô, talvez seja, realmente concordo. Só que você tem que pensar também do lado do jogador, que é... A gente tá falando de um bom zagueiro. Pra mim não é nível da seleção, pra mim não é nível de ser seleção do Brasileirão o ano inteiro, mas pra mim é um nível de jogador que se ficar no nosso time a gente pode ser campeão da Libertadores com ele
E não vai ser nenhum absurdo, não vai ser tipo, olha o Corinthians que ganhou com, sei lá, chutar alguém aqui do Corinthians, ganhou com o Paulo André, sei lá, nem sei se estava na época, mas enfim. O Castan, por exemplo, o Corinthians foi campeão Libertadores, se eu não me engano, com o Leandro Castan, o do mundo. Não é esse tipo de crítica assim que chegaria. Nino é um zagueiro de nível alto, mas que eu não acho que seja do nível top 1 ou 2 do Brasil. Pode bater numa seleção e tal, mas não acho que seja um zagueiro nível de seleção. Mas é um ótimo zagueiro para Campeonato Brasileiro, para o nível nosso. Então é bom ficar com ele. Você pensa que ele já conhece, já é uma liderança dentro do clube, já não tem qualquer tipo de problema com uma contratação nova, poderia ter. Por mais que seja um ótimo zagueiro tecnicamente, poderia não se dar bem, a esposa não se adaptar ao Rio de Janeiro, a sogra não se adaptar ao Rio de Janeiro, igual o treinador que tá chegando no Flamengo. Poderia ter qualquer tipo de problema. Não se adaptar com a diretoria, que Nino já tem um ótimo relacionamento com essa atual diretoria, né? Já teve proposta negada e ele achou de boa, enfim. Então não tem isso. E ainda tem um outro fator sobre Nino que é... Nino, quando um jogador... Isso a gente não pensa muito, tá? Porque o jogador não fala muito disso. Quando o jogador tá assinando um contrato de 5 anos, a nossa cabeça é o quê? O clube está garantindo a este jogador um salário de 600 mil reais por mês. Ou seja, ele fazendo o que fizer, ele tá com esse dinheiro garantido. Beleza, isso é ótimo pro jogador. Só que tem um outro lado. Imaginemos nós aqui que Nino comece a jogar muito, seja convocado para a seleção brasileira, tem um destaque gigantesco, começa a ser sondado pela Europa e o Fluminense não queira, simplesmente não queira vender e segure e queira que ele jogue. Ele vai ser um dos zagueiros, um dos melhores zagueiros do mundo, recebendo 600 mil reais, 130 mil euros. Entendeu a lógica? Se ele se destacar muito, ele também precisaria de uma valorização e mais até, questões de inflação, inclusive. Se Nino, vou botar aqui a calculadora da inflação. Se Nino recebesse 5 anos atrás, por exemplo, o que ele recebe, esses 600 mil, né? Vou dar a lógica só da inflação para vocês, para você ver quanto o dinheiro desvaloriza. Ou seja, só para você entender como funciona essa desvalorização do dinheiro. Se Nino tivesse aceitado um salário de 600 mil reais em 2017, há 5 anos atrás, só o aumento da inflação e etc., ele deveria estar recebendo hoje 1 milhão de reais. Quase 1 milhão e 100 mil. Então, assim, o dinheiro desvaloriza também. Um jogador está assinando um contrato agora que ele vai receber a mesma coisa que há 5 anos. Então, o contrato longo com o Nino, para mim, faz sentido. Dá uma segurança ao Fluminense, enfim, e dá uma premiação também pela ótima temporada, pelas boas temporadas seguidas. O salário, como eu falei, você vai elevando o salário à medida que vai ficando, etc, e vai aumentando. Isso tem luvas, com certeza, aí no meio, mas acho que é o nosso zagueiro de segurança, que não fez uma ótima temporada, não foi o melhor zagueiro de 2022 do Fluminense, pra mim foi Manuel. Mas a gente olha pra 2023 e qual você acha que vai ser o melhor zagueiro do Fluminense em 2023? Você olha pra 2020, 2021, qual você acha que vai ser o melhor zagueiro do Fluminense? Que foi o melhor zagueiro. Então você tem aí uma continuidade também. Acho interessante a renovação, caso venha. Estabelece um patamar também financeiro do Fluminense de bancar aqui, olha. Alô? Turcos, quase falei ucranianos. Turcos, 9 milhões de euros. Levou? Beleza, a gente vai ficar aqui com 6, 7 milhões, inclusive, porque tem os 40% do Criciúma. Mas não quis, a gente vai ficar com o zagueiro e vai ter uma carreira boa aqui, vai ter um destaque aqui. E claro, também para jogadores que estão vindo de baixo, olhem e falem assim, cara, a galera do Fluminense aí, pô, dá pra pintar um contrato bom, se não rolar a Europa. Nino começa a servir de exemplo também, de que dá pra você ter uma vida muito boa, dá pra você ser um grande jogador, etc, sem se precipitar em Europa. Dá pra você ser destacável e tal, isso tudo. Espero eu que dê certo, sendo bem sincero. A princípio, me parece uma renovação interessante, até com manutenção da base, como a gente vem falando aqui por várias vezes, no Fluminense. O Fluminense precisa iniciar o ano seguinte com um time parecido com o ano anterior. E sim, buscar títulos. Com o Nino, talvez esses títulos venham. Tamo junto, até a próxima. Valeu.